Neste fim de semana foi realizada a Virada Criativa em Belo Horizonte, uma promoção interessante da qual participam várias entidades. Para falar sobre essa virada criativa, nós recebemos aqui no Redação a secretária executiva do Conselho Metropolitano e Municipal da Federação das Indústrias de Minas. Falei certinho, né? Tá perfeito. É a advogada Gabriela Lopes. Tudo bem com você, Gabriela? Tudo bem, boa noite. Boa noite, prazer em recebê-la aqui. Prazer é todo meu. E essa virada criativa, aqui em Belo Horizonte tem a virada cultural, que já é tradicional, Sim. e agora também está se tornando tradicional a virada criativa. E parece que esse ano teve um foco muito forte na arquitetura. A FIENG, a Federação das Indústrias, foi procurada por vários arquitetos e participou. Eu queria que você contasse como aconteceu a virada criativa e a importância dela para a cidade, para a capital. Perfeitamente. A virada criativa, ela tem como princípio básico a colaboração. É a sociedade se reunindo para pensar a cidade que queremos. E então, nós da FIENG fomos procurados pelo Sérgio Mício, pelo Guilherme Taqueda, pela Cláudia Esqueira, que são arquitetos e urbanistas já de renome, e eles nos apresentaram uma metodologia que chama charrete, já muito utilizada nos Estados Unidos. O que seria a charrete? Ela veio, na verdade, o nome veio da França, porque eles utilizavam a charrete mesmo para levar os desenhos, e posteriormente nos Estados Unidos eles utilizaram essa metodologia. Pegou mais nos Estados Unidos? Mais recente lá, em Sim. alguns estados americanos, inclusive para algumas obras públicas, é preciso fazer primeiro essa metodologia junto à população, para depois você ter o planejamento, a contratação. Então, eles nos procuraram, já foi feito no Rio de Janeiro, para a região metropolitana do Rio de Janeiro, não havia sido ainda utilizada em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E queriam dar um presente para Belo Horizonte, já que no último sábado Belo Horizonte fez 118 anos. E tem Natal também, né? E tem Natal também. Então, foi uma forma de nós unirmos várias entidades, associações de bairro. Foi muito bacana, porque nós marcamos para começar às 18 horas de sexta-feira. Foi na Casa dos Jornalistas, um lugar central, na Álvares Cabral. E lá, crianças, idosos, representantes, arquitetos puderam desenhar. A forma de expressão é o desenho. O que eles queriam para a nossa cidade. Pensar BH daqui a 30 anos, pensar em planejamento. E de 6 da tarde até as 22 horas, a população colocou da forma mais genuína o que queria. Às 22 horas, um grupo de arquitetos, todos voluntários, sentaram para fazer a virada, porque arquiteto, Sérgio Mício estava falando que gosta de trabalhar à noite. Então, aqui em Belo Horizonte é a primeira vez que eles fazem esse trabalho à noite da charrete. Eles tentaram pegar as propostas da população, foram mais de 300 desenhos, 200 pessoas participando até as 22 horas, e um grupo de arquitetos, pessoas mais técnicas, tentaram traduzir aquela linguagem para que a gente pudesse entregar um presente para Belo Horizonte. Esse presente foi entregue ao prefeito Márcio Lacerda no sábado, no Museu Abílio Barreto. Foi um material ainda preliminar. Mas quais que seriam as principais propostas para a cidade? Serão divididos em 5 grupos. Nós tínhamos, as pessoas poderiam desenhar questões de mobilidade, questões de desenvolvimento econômico, questões, inclusive, culturais. E nós tivemos desenhos básicos, até pensamento de reuso de água, por que não usarmos nossa água da torneira suja para o vaso sanitário e não usar uma água limpa para o vaso sanitário, desde isso até um fechamento da Praça 7, para virar um local de recreação, como fizeram na Times Square, nos Estados Unidos, que não precisa carros, a cidade para as pessoas. Vamos criar ambientes para as pessoas. Interessante, né? Porque a cidade, em síntese, ela é para as pessoas. Embora tenha muitas pessoas que acham que a cidade é para os seus interesses, né? Correto. Principalmente acha que a cidade é para o automóvel, para os veículos. A cidade é para todos. Ela tem todos, que ser... e principalmente para as pessoas, né? Para
para os velhos, para os trabalhadores, para a criança e para todo mundo. Por isso que eu acho que é muito interessante umas propostas igual essa. Se você disse que o prefeito Márcio Lacerda já recebeu. Se disponibilizou, recebeu. Tomara que a municipalidade, a prefeitura, leve à frente, não fique só no proforma, né? Correto. Não fica apenas numa mera formalidade de recebimento, e comemoração. Em um gavete, como milhares de ideias interessantes são apresentadas e não segue caminho, entende? Exatamente. E o que é novo nesse projeto, e eu acho que, como já deu certo em Goiás, por exemplo, que eles estão dando andamento num parque que saiu de uma charrete dessa mesma metodologia no estado de Goiás, como tem a região metropolitana do Rio, que já está utilizando também esses projetos da população. Eu acredito que aqui a gente vai ter uma força muito grande, porque foi muito democrático. É realmente a participação do povo. Você vê uma criança que é realmente que vai estar na cidade daqui a 30 anos, desenhando a cidade que ela quer. Vai herdar a cidade para o bem ou para o mal, né? Para o bem e para o mal. Teve a oportunidade de participar. A Federação das Indústrias, obviamente, apoiou. A Universidade FUMEC comprou a ideia, estava lá presente. Então, associações de bairros, pessoal que estava defendendo a Mata do Planalto. Então, todo mundo teve a oportunidade de trazer um pouquinho o que espera no seu bairro, na nossa cidade, voltado para a pessoa mesmo. Não tem dono esse projeto, o projeto é da população. Isso que eu acho que é importante. Agora, a virada criativa, ela é anual, ela já tem uma projeção, ou pode ser diminuir o prazo dela? Como é que vai ser isso? Foi um evento inédito, foi a primeira vez que a gente trouxe essa metodologia, população trabalhando. Mas a virada já tinha acontecido, né? Criativa Newton, parece que sim. Não, virada cultural. Ah, sim, a criativa é a primeira. Essa metodologia foi apenas agora, foi inédito, por isso está ganhando, a página do Facebook ganhou vários seguidores em pouco tempo, coisa de 10 dias. A gente queria aproveitar o aniversário da cidade para entregar esse presente. E o objetivo é futuramente, talvez final de janeiro, ainda não está decidida a data, os arquitetos vão continuar trabalhando, porque como foi uma virada, foi um estudo preliminar das propostas. Sim. Mas o objetivo é entregar uma revista um pouco mais técnica, mais fomentada, e cobrar realmente a implementação de algum desses projetos. Uma revista que coloque todas essas questões, que tragam as ideias, tudo mais. Que foram colocadas. Que fica no papel, né? Eles dizem que palavras voam, né? E o papel fica mais fixo, né? As ideias ficam mais fixas. Foi na correria, a produção foi buscando realmente pegar através de um desenho o que a população queria para a nossa cidade, mas isso vai ter continuidade e, se Deus quiser, a gente vai poder utilizar em outras cidades de Minas Gerais também, não só em Belo Horizonte. Gabriela, você é advogada e dessa Secretaria Executiva de Assuntos... Correto. De Assuntos Municipais e Metropolitanos, né? Correto. Da FIENC, Federação das Indústrias. Naturalmente, você tem um conhecimento dessas questões da cidade, até mesmo pelo seu trabalho lá. O que você acha que hoje é o ponto central que tem que ser atacado aqui em Belo Horizonte? Eu acho que em Belo Horizonte nós estamos num momento muito importante de discussão do novo plano diretor. O projeto que está na Câmara, está na Câmara. Tivemos já duas audiências apresento aqui um públicas. Programa, só um pequeno intervalo, que eu apresento aqui um programa chamado Cena Política, de debates políticos, e estava para discutir o plano diretor nesses 2 programas. Só que entrou impeachment, entrou tudo, tive de trocar. Nós vamos discutir no Cena Político e o plano diretor de Belo Horizonte. É muito importante discutir. Pode continuar, só essa interrupção só para eu falar sobre isso. E a gente vive esse momento de reavaliação dos nossos instrumentos jurídicos, que é o plano diretor, é a materialização, né, formal do que a cidade está planejando. Como é que a cidade vai crescer, aonde que ela vai crescer. E planejamento a gente sabe que é importante. Quem não planeja não tem sucesso. Isso aí vai determinar o molde da cidade, o desenho da cidade para os próximos anos, né? As pessoas têm de saber disso, né? Onde que pode construir prédio, onde que não pode construir prédio, onde que acontece isso e aquilo, né? Que espaço que eu preciso para um parque, o que mata que eu preciso preservar. É importante a gente pensar nisso. Nós temos aqui questão do Rio Arruda, surgiu na virada também, de revitalização. Nós estamos vivendo um ano que se discutiu muito a crise da água, crise hídrica, e na cidade nós precisamos de abastecimento, mas nós precisamos manter os nossos mananciais limpos. É até muito interessante você falar nisso, leve lá a proposta, você pelo seu carro que ocupe,
essa pauta aí que existe aí, que está na pauta, está até nas sacolas das pessoas, está impressa nas sacolas, que é uma praça em cada bairro. Você vê ali na Avenida Bandeirantes, que é uma zona sul, tem 5 ou 6 praças. Você vai em bairro que não tem uma praça sequer. Bairros populares, naturalmente, né? Precisamos das academias nas praças. Isso, academias. Pensar na saúde da população, num valor acessível, né? E tem a parte cultural. As praças precisam de música, as praças precisam de dança, as praças precisam de crianças e de idosos, né? A gente precisa viver a cidade ela é dinâmica. Ela precisa oferecer condições, um meio ambiente urbano saudável para a gente viver essa dinâmica. Sem dúvida. Gabriela, eu agradeço muito as suas informações. Espero que você fique só mais um pouquinho, porque eu vou falar ali dessa movimentação em torno do impeachment da presidente Dilma. Fiquei só um pouquinho. As primeiras manifestações do impeachment da presidente Dilma, após o acolhimento do pedido na Câmara dos Deputados, registraram uma adesão menor do que os outros 3 protestos de 2015. Diante disso, tanto os movimentos da oposição e da situação apostam em uma nova convocação para março, na expectativa de que o próximo ato coincida com as votações do Congresso que vão decidir o futuro de Dilma. Cerca de 30 mil manifestantes foram à Avenida Paulista, lá em São Paulo, segundo os números da PM. Isto é um décimo do que ocorreu em março, quando, segundo os números da mesma PM, foram 350 mil pessoas. Aqui em Belo Horizonte também, me baseando em números da PM, ontem foram 3 mil pessoas, contra 10 mil pessoas, ou seja, menos de 1/3 de março passado. E em defesa da presidente Dilma, o Ministério do Planejamento afirmou que os decretos que a presidente assinou e que estão sendo questionados no processo de impeachment são legais. Lógico que o governo vai dizer isso, né? O governo vai dizer que os decretos são ilegais. Então, o Ministério do Planejamento está falando óbvio. O Ministério esclarece que 29 incisos tratam de autorizações específicas, muitas delas para garantir a agilidade na adaptação do orçamento em determinadas situações e que os decretos não aumentam as despesas discricionárias da União. O Ministério avalia ainda que os 6 decretos questionados não são passíveis de questionamentos e que, pela lei, poderiam ser editados decretos de suplementação e ter como fontes de recursos o excesso de arrecadação de receitas próprias ou superávit financeiro de anos anteriores. Outro ponto defendido é que não houve comprometimento da meta fiscal pelos decretos. Bom, eu queria também falar um pouco sobre isso, que o programa que eu apresento aqui na BH News TV, que é o Cena Política, vai debater esse momento, vai ser hoje, vai ao ar às 11 horas da noite. Vai debater esse momento quando voltaram, com o menor número de pessoas, de manifestantes, as manifestações em relação ao impeachment. Vai debater essa questão do impeachment da presidente Dilma e também esse processo que envolve o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que refaz e refaz falcatruas e ainda permanece na presidência da Câmara dos Deputados. O Cena Política, como eu disse, às 11 horas da noite, terá a presença do cientista político da UFMG, Manuel dos Santos, do historiador também da UFMG, João Pinto Furtado, e do jornalista, colunista do jornal O Tempo, João Gilberto Júnior. Veja o Cena Política, que vai oferecer um debate interessante, mostrando para onde vai, se é que alguém consegue determinar para onde vai essa crise política brasileira. E o Brasil registrou uma melhora no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, em 2014. Os dados divulgados hoje pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento mostram que o índice passou
de 0,752 em 2013 para 0,755 em 2014. Apesar do aumento, o Brasil caiu uma posição no ranking mundial de desenvolvimento humano e passa a ocupar o lugar número 75 entre 188 países avaliados. Ou seja, de um lado melhorou e de outro lado caiu. Um cá e o outro acolá. E o Brasil continua sendo um dos países mais perigosos para a prática do jornalismo no mundo. Todo dia mata um jornalista. Aqui em Minas a gente já teve vários assassinatos de jornalistas. O Brasil é um dos países mais violentos de todo o mundo, não só para os jornalistas, mas também para quem é pobre e mora na periferia. Um levantamento publicado hoje pela uma entidade americana que tem sede em Genebra aponta que em 2015, 7 jornalistas foram assassinados no país. Com esses números, o Brasil aparece na 7ª colocação entre os locais com maior quantidade de mortes de jornalistas no mundo, isto em 2015. Em 5 anos, 35 jornalistas foram mortos no Brasil. Liderando a lista está a Síria, onde 86 jornalistas foram assassinados em 5 anos, seguido do Paquistão, com 55 mortes. E vamos dar um intervalo e voltamos daqui a pouco com Redação BH News.